Para esse conteúdo se manter no cérebro do concurseiro, é preciso utilizar técnicas de estudos. E a gente gostaria que você falasse das 3 que são mais importantes, que a gente mais utiliza, que seria resumo, revisão e questões. Boa. Pode falar um pouco dessas 3 técnicas? Boa. Tem um estudo publicado na revista Science em 2017, talvez 18. Tem 2, na verdade, que são muito interessantes. O primeiro, que é sobre esse tema, e um segundo é sobre o uso de substâncias que a galera toma Venvance, Ritalina em pessoas. Tem, então beleza, não vou falar agora. Adora não vou falar agora. Remédio. Esse primeiro estudo, eles testaram algumas técnicas de estudo. Gosto de lembrar pra galera que o iceberg, a parte baixa, a mais importante é a motivação. Então essas técnicas num sujeito desmotivado vai ser complicado. Sim. Um sujeito muito motivado sem essas técnicas, acho que vai aprender mais do que o cara desmotivado com as técnicas. Então, o principal foco que você tem que ter aí é ter motivação para estudar. Mas as técnicas, a gente tem... O resumo funciona, tá? O resumo funciona. As questões que a gente chama de efeito teste funciona muito bem, porque ele te dá a previsibilidade, ele te dá a capacidade de corrigir o que você errou. Então você tem que saber aonde que está o erro para você corrigir. E aí eu deixo uma dica aqui para o concurseiro, que apesar de na hora da prova a gente ser medido pela quantidade de acertos que a gente fez e portanto a gente quer errar pouco, então a gente entende o erro como uma coisa nociva, durante o processo de estudos não entendam o erro como uma coisa ruim, não fiquem desesperados em terem ido mal no simulado e tal, na verdade entendam como uma oportunidade de vocês ajustarem a rota e não fiquem desviando do erro. Se você errou uma questão, fala, nem quero ver isso aqui, eu quero ver as que eu acertei. Faz o inverso, foca nas que você errou para você ajustar a trajetória e corrigir a rota. Então, tentem olhar o erro como não necessariamente uma coisa boa, mas como uma oportunidade, porque dependendo da sua autoestima e da sua sensação, percepção de autoeficácia e a tua capacidade, a tua flexibilidade cognitiva para lidar com um feedback ruim, às vezes a gente repele o erro. E isso é muito complicado, porque você está se furtando a possibilidade de aprender onde você precisa, na sua dificuldade. Então o efeito teste é um que os estudos mostram que é bem, bem relevante. Agora, você falou também da revisão, né? Revisão. A revisão funciona muito bem também, só que a revisão, eu não sei exatamente o que você está querendo dizer com revisão. Eu vou dizer o que o estudo mostra. Tá? A revisão que mais funciona de longe, e o tamanho do efeito é enorme, é o que eles chamam de revisão ativa. Que é o quê? Eu sei que isso aqui é muito estranho, mas me permitam explicar, me dei meu tempo aqui. Por favor. A revisão ativa é o quê? Digamos que você está aprendendo sobre neuroplasticidade. Vocês duas aqui estão aprendendo sobre neuroplasticidade. Eu digo para vocês, a aula lá, eu falei, neuroplasticidade... Para você ter neuroplasticidade, você tem que ter um fenômeno chamado de potenciação de longa duração, na sigla LTP, que nada mais é que a atividade no neurônio pré-sináptico, ela começa a ser muito alta com o neurônio pós-sináptico, a liberação de neurotransmissor é muito grande, ocorre um influxo de cálcio que aumenta o número de receptores na membrana. Com mais receptores nessa membrana, a gente precisa de menos liberação de dopamina ou glutamato para ativar a mesma quantidade a mesma força dessa próxima sinapse. Digamos que eu dei uma aula sobre isso, que falei só por falar, só para vocês terem uma noção. O que é uma revisão ativa? Revisão ativa é vocês tentarem me explicar ou se explicar sem consulta alguma. Cara, sabe que no colégio eu adorava me dar aula no espelho isso aí. Antes da prova? Isso é revisão, revisão ativa. A galera diz que ensinar alguém ajuda você a aprender mais. Não é necessariamente verdade. Se você ensinar alguém lendo um papel, um teleprompter, ou com um slide te guiando tudo, principalmente aqueles slides cheios de escrita, não necessariamente você vai aprender mais. Agora, se você ensinar alguém puxando da tua memória, é o que mais de longe tem efeito. É o que chamam de revisão ativa. Então, só que olha que louco, nesse estudo da Science, por isso que é um estudo bom, por isso que está na Science, por isso que tem esses anexos, né? Eles perguntaram para os alunos. Eles tinham que aprender se eu não me engano, eles tinham que aprender regulação a curto prazo e a longo prazo da pressão arterial.
E eles não eram aluno de medicina, nem nada de fisiologia, eram sociólogo, sei lá, um cara que nunca estudou isso para não ter viés, né? Era um conteúdo totalmente novo para eles. E eles testaram antes para limpar aqueles que porventura sabiam desse conteúdo por alguma razão. Então era só gente que não conhecia, eles tinham que estudar um tempo regulação da pressão arterial, e aí eles dividiram em várias pessoas, vários grupos. Um dos grupos fez um... como é que é? Não é um organograma, é que você... Mapa mental. Um mapa mental. Um grupo fez um mapa mental, tá até no anexo, no arquivo, o mapa mental, tem lá receptor, não sei o quê, um grupo fez um mapa mental, outro grupo releu o conteúdo 4 vezes, então releu o texto só 4 vezes, um grupo leu uma vez só, e um grupo leu 2 vezes e fez revisão ativa. O grupo da revisão ativa, de longe, foi o que mais teve efeito, depois seguido pelo grupo do mapa mental. Então não estou dizendo que tem que usar necessariamente uma exclui a outra, você pode juntar as duas, seria um universo perfeito. Só que quando eles perguntavam para os grupos, antes de dar o resultado da prova, e aí eles faziam um crossover, né? Eles trocavam depois outros grupos com outros conteúdos. Eles perguntavam, qual que você acha? Como é que você acha que você foi? O grupo que achava que tinha aprendido mais era o grupo, primeiro, que leu 4 vezes o texto, que foi o pior de todos na avaliação, e depois o grupo de mapa mental, que foi o segundo melhor, que aí acertou, né? Por que o grupo que leu 4 vezes o texto achou que tinha ido melhor? Porque eles imprimiram mais esforço. Eles ficaram mais tempo. Não é necessariamente mais esforço, eles gastaram mais energia, porque tinham que ler o texto 4 vezes. E como eles ficaram mais tempo estudando, eles achavam que automaticamente teriam ido melhor. Sim. Só que o grupo que leu 2 vezes, mas puxou da memória sozinho, tipo, eu acho que é aqui o receptor, eu acho que acontece isso, eles foram o melhor, apesar de terem estudado menos tempo. Olha só. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você puxa um conteúdo da memória e você tenta lembrar ele para fazer um resumo, imagina que você vai fazer uma revisão, e aí ou fazer um resumo, ou mesmo um mapa mental, você não usar o material, pelo menos por um tempo, e você tentar de fato, como é que fazia? Eu acho que é aquilo, a sua percepção vai ser de que você não está sendo eficiente. Seria muito mais eficiente você ficar lendo o conteúdo. Sim. Só que quando a gente vai testar isso nas pessoas, em um artigo publicado na Science, uma das melhores revistas do mundo, mostrou que na verdade é o mais eficiente. Então, o aluno que conseguir ir por esse lado de ter esse desconforto de tentar lembrar do conteúdo, gera um grande muito desconforto. desconfortável. Essa informação é o excepcional para nós, Nesse campo do conforto, sabe o que acontece muito com os nossos alunos? Principalmente os alunos que estão chegando. Eles têm a sensação que eles precisam estudar e fazer resumo, porque se eles escreverem tudo que eles estão entendendo, é mais fácil de lembrar. Só que às vezes até faz o resumo e guarda, mas se torna muitas das vezes algo totalmente inviável, pela quantidade de conteúdos e por tudo. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Tipo, o ato de fiz uma leitura, aí eu fiz o meu resumo, isso realmente tem um peso muito grande para a memorização? Se o resumo foi feito de uma forma ativa... não é, eles vão ficar transcrevendo, a maioria vai ficar transcrevendo dali. Depois não vai ter mais contato, pega o resumo e aí depois guarda o resumo, não adianta. Muito difícil. Eu não consigo enxergar uma linha lógica pela qual o cérebro priorizaria uma informação que está sendo preenchida de forma mecânica. Exato. Eu vejo aqui, por exemplo, aqui no Estratégia, o nosso material, ele já inclui resumos e mapas mentais prontos. Isso é uma grande vantagem pelo fato de que quem fez baseado nos pontos mais importantes que caem em provas. Então, é um resumo e um mapa mental direto, claro, objetivo, nada prolixo. Quando o aluno faz isso numa primeira tentativa, ele faz o quê? Ele faz, geralmente, algo muito prolixo, porque ele não sabe o que é importante. Mas, às vezes, os alunos têm uma certa barreira, de dizer assim, não, mas não foi eu que fiz. Eu não vou entender aquilo, não vai dar para gravar. E aqui no Estratégia, a gente usa todas essas formas de revisão aí, de ir atrás do conteúdo na revisão ativa também. Mas, de forma física, a gente tem, por exemplo, o resumo e o mapa mental, feito por um profissional que já traz realmente o que é mais importante. E aí a gente bate com o aluno. É muito mais importante você pegar isso aí e tentar, a partir dos insights que ele traz, relembrar e puxar toda a matéria do que você ter aquilo que você fez, aí é confortável, porque você fez, tá tudo que você quer ali, mas muitas das vezes não é isso que cai. O que eu enxergaria, assim, já que o cara fez essa curadoria para mim de um conteúdo
Porque é muita coisa, né, também. Eu não muita posso resumir coisa. tudo, né? Eu pegaria os resumos dessa pessoa, já que ela fez essa curadoria dos pontos importantes, e eu tentaria fazer o meu mapa mental desse resumo. Em cima disso. Melhorar, Perfeito. Principalmente a partir de questões, né? Se a pessoa vai fazer lá, ela Perfeito. erra, Os erros. errou, ok, complementa. Perfeito. Tá fazendo um bem bolado de diversas técnicas, Exato. assim, né? Exatamente. Bom, Wesley, já que você falou... Desculpa, eu Claro, só preciso por fazer favor. eu preciso que o pessoal que está assistindo saia com esse entendimento. Vocês compreenderam que o esforço cognitivo importa mais do que você fazer um negócio dessa altura do chão até aqui de resumo de coisas, né? Ai, que bom. Perfeito. Por favor, compreendam Então, isso. o tempo não é o Não, é o relevante, esforço né? cognitivo. A Você duração tem que ali. Você tem que articular aquele conhecimento dentro da tua cabeça de forma que faça sentido, mesmo que eventualmente você perca uma preciosidade aqui ou ali, daí depois você vai pegando lendo o material. Mas tem que fazer sentido para você e você tem que conseguir cuspir aquilo numa folha sem auxílio. Perfeito. Aí a partir daquilo dali você vai preenchendo as lacunas. Tem aluno, Wesley, que até para fazer questões, ele quer primeiro fazer uma revisão, para poder ficar confortável, porque senão ele vai errar muito a Deixar questão. tudo fresco. E isso ajuda de uma certa forma, mas eu sempre falo, se você vai direto para as questões, você vai errar mais? Vai. Mas a partir do momento que você erra mais, Exatamente. você Perfeito. se emociona mais ali, né? Perfeito. Vai causar um efeito muito maior, né? Exatamente. Desculpa, eu só Imagina, queria deixar vamos muito lá. claro isso.